Olá pessoal que acompanha o Mexa-se. Voltamos a falar sobre a modalidade de calistenia, essa modalidade que nasceu lá na Grécia Antiga e faz parte da história da educação física. E para falar um pouco dessa modalidade, estamos aqui com a Nádia, que é praticante e instrutora de calistenia. Nádia, no último programa a gente falou sobre a importância do indivíduo estar consciente do movimento, prestando atenção, da ligação, né, entre os membros, tanto superior, tronco, inferior, para realizar um movimento que muitas vezes é só com os braços. Isso agrega no sentido da consciência corporal, que a gente tanto fala, né, como também no aumento de força funcional. Lembrando que a gente fala de consciência corporal, a consciência corporal é o quê? A capacidade de a gente identificar uma postura ou a movimentação do nosso corpo no espaço e tecnicamente a gente chama isso de propriocepção, né? Que é treinável, ou seja, com uma atividade dinâmica que envolva o corpo inteiro, eu consigo melhorar isso, claro, sanando as deficiências de mobilidade, de força muscular, para que ele tenha mais essa que a gente chama de consciência. E a calistenia faz isso. E quais, né, a gente falou de alguns exercícios básicos no último programa, agora o que seria na sequência, né, do básico ainda, mas que já faça com que o indivíduo ganhe força funcional e consiga fazer alguns exercícios que são clássicos da calistenia. Então, o iniciante, pensando no movimento da barra fixa, a gente trabalha bastante com elástico, né? E acho que o elástico vai ajudar também na questão da consciência, para manter a ativação durante toda a execução, né? E evitar compensação aí, pelo menos no início, né? Até os avançados faz o uso dos elásticos, porque auxilia bastante, né? Então, pensando agora na puxada vertical e pensando já no iniciante, tem um bem básico para a gente ganhar também essa consciência. Eu sentar lá de frente pro elástico, fazer uma pegada, largura lá do ombro, manter essa abertura e trazer o elástico lá no peito. Então daqui, ó, o elástico vai querer puxar, já tem a resistência, vou controlar. Então durante o movimento, não deixo ombro tensionado, trapézio, né? Geralmente a gente tem essa mania já de jogar toda a força lá no pescoço, achar que o trapézio vai fazer a força. Encaixar as escápulas, puxar, trazer o elástico lá no peito, a mão no peito e voltar estendendo o braço lá para cima. E aí é importante já começar sempre a finalizar o movimento alinhado aqui, né? Porque quando eu estiver pendurado na barra natural, eu vou estar aqui. Então já encaixar e aí fazer a força. Só um parêntese, faz lá pra gente. O que a Nádia fala, né, em relação a essa consciência corporal, como a gente falou, é tentar fazer com que o nosso corpo trabalhe de forma sinérgica, todo mundo junto. Então quando ela faz a movimentação, né, essa ativar, a gente está pensando em músculos que estabilizam as escápulas, né, esse osso aqui das costas, no gradil costal. Toda vez que a gente tem uma boa capacidade de estabilização das articulações que né, estão envolvidas no movimento, vai e volta de novo, eu tenho maior capacidade de produção de força. Então, às vezes, com uma boa orientação em relação à realização do movimento, aquele exercício que parece tão complexo, que vai ser a barra, né? Muitas vezes o pessoal não consigo fazer, mas é porque muitas vezes usa muito o membro, né, o braço, e sem ter a consciência ou capacidade de força de ativar essa musculatura que estabiliza. A gente sempre fala, se a gente tiver um tronco forte, estável, a gente consegue gerar mais força e potência. Então é basicamente isso. Então alguns erros que é cometido desde lá da musculação, o pessoal faz movimentos errados por conta dessa incapacidade de ativação dessa musculatura, quanto nos exercícios que a gente acha que nunca vai conseguir fazer, né? Então é legal a gente ver essas orientações. Manda ver, Nádia. E aí, passou então dessa fase, esse movimento mesmo, talvez para dar um pouco mais de intensidade, colocar um banquinho mais baixo, né? Mais pertinho do chão, vai aumentar um pouquinho a resistência. E aí pode usar também como aquecimento, né? O pessoal que já faz uma barra, trabalhar um pouco a ativação, né, da musculatura, ativação neural também, que é bom antes do treino. E isso é bem específico da calistenia, né? Fazer um aquecimento já voltado para o movimento que vai trabalhar
ali, né, durante o treino, bem específico e bem neural. Segundo passo seria a gente colocar uma barra um pouquinho mais baixa, né? Então aqui o iniciante ele vai manter sempre o peso embaixo da barra, né, cotovelo estendido, que a gente havia comentado já lá no primeiro vídeo, trabalhar o movimento completo, né, do braço. Então, cotovelo sai esticado, encaixei minha escápula, passei o queixo, controla a volta, controla o movimento. E é bem importante no começo fazer um movimento controlado, principalmente para não perder, né, esse encaixe e não sobrecarregar, principalmente a articulação, né, e principalmente alguma musculatura que não deveria estar sobrecarregando ali. E indo para o terceiro nível, né, com o auxílio lá do elástico, então já vai facilitar um pouquinho, né, ele vai dar uma impulsão durante o movimento da subida. Faço lá a pegada, largura de ombro, vou seguir o mesmo processo. Saio pendurada, vou encaixar a escápula, passar o queixo, voltar descendo lá para baixo. E aí o principal é tentar sempre manter a ativação do abdômen sem compensar o movimento, né? Então, ou flexionar, ficar puxando, tentar estabilizar, fazer um movimento só de braço. Nádia, continua lá, somente fazer um comentário. O que a gente fala de conexão dos membros, né, do corpo, é isso que a gente vê na hora que a Nádia faz o movimento. Comumente, essa estabilização do tronco, ela sobe e desce retinho, vai. Ela é dependente, pode descer, Tudo? pode. Ela é dependente tanto da força da musculatura que a Nádia estava explicando, quanto da parede abdominal, dos oblíquos, que é a musculatura, né, do abdômen lateral. Então, o conjunto a gente pode falar até desse colete, né, que mantém essa boa estabilização. A gente vai ver muitas vezes o pessoal na academia ou em algum lugar fazendo a barra, que tem que fazer isso aqui e as pernas vão lá para frente e volta, né, vão lá para frente e volta. Por quê? Porque ela não tem essa capacidade de ativação dessa musculatura, não tem força funcional para manter esse centro, né, estável. Então seria como um colete mesmo, né? Musculatura aqui paravertebrais, a musculatura de região anterior do tronco, o abdômen, os oblíquos e até mesmo a musculatura de tórax peitoral para manter a boa estabilidade. E isso a gente às vezes não vê com a pessoa fazendo a movimentação meio em balanço, né? Não é do CrossFit que é aquele assim, não. É a pessoa que faz a barra normal, só que ela acaba projetando os membros inferiores à frente. Então é isso que a gente fala dessa modalidade que traz essa conexão. Por isso que ela passou alguns educativos, né? O graus de intensidade, outros exercícios que ela passou lá no primeiro programa, falando na necessidade deles para iniciar, né? Como a prancha, exercícios de flexão de quadril, para iniciar os outros exercícios que a gente fala que são básicos, mas são mais complexos nessa escala de exercícios. Legal. Mais algum comentário em relação à barra? Eu só pegando um gancho igual você falou, que é a base, né? É a base, então a questão do core. Até pela questão de lesão, né? Que a gente vê muita lesão, até o pessoal sedentário, muita hérnia, né? Que é o clássico hoje e poderia ser evitado e também tem como você fazer uma reabilitação trabalhando o core. Então, trabalhando os exercícios ideal, certinho ali, você consegue também chegar na calistenia, né? Vai começar no básico, vai ajudar a fortalecer e também já vai auxiliar em outras questões do dia a dia, né? Que a gente precisa de... E tem um ponto importante, né? Estudos mostram que o indivíduo, né, jovem, adulto, deveria fazer, no caso dos homens, em torno de 5 repetições, né, que a gente chama de flexão de barra, e as mulheres pelo menos uma única repetição, para falar que elas têm uma capacidade de força funcional saudável para a vida, e não simplesmente para o esporte ou para a performance, mas para a vida. E os indivíduos já de mais idade, né, os indivíduos na terceira idade, ter a capacidade de pelo menos manter no mínimo 10 segundos sustentando o próprio peso do corpo. Então a gente vê como esses exercícios são tão importantes e que a literatura científica nos mostra a importância dele não só para membros inferiores, mas para superiores, desculpa, mas para força funcional que a gente fala, né? Força para realizar tarefas do dia a dia com tranquilidade, sem correr lesões, como a Nádia falou,
E quando se fala em performance esportiva, nem se fala, né? E a gente tem as borrachas, né? Nádia, faz uma barra aqui com essas borrachas aqui. Ela consegue fazer com um braço só, se quiser. Vem cá, só pra gente fazer o poder da borracha. Ai. Então falar, só fazer uma graça. Um braço só, aí ó, com um braço só e volta. Por quê? Porque a gente tem o auxílio das borrachas, então qualquer pessoa que realmente não tenha hoje uma condição física para poder realizar um exercício como esse, além da sequência de fortalecimento que a Nádia nos mostrou, a gente tem outras ferramentas que vão propiciar você realizar esse exercício, que é para saúde, além da estética, né? Então, fica a dica. Nádia, vou te chamar mais uma vez, mais um programa, porque tem mais coisa para te mostrar. E agora, depois desse exercício, quais são os outros que podem caracterizar a calistenia e que sejam importantes também do desenvolvimento de força funcional? Obrigado, Nádia, mais uma vez. Acompanhe o próximo programa. Mexa-se!